Olá, 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 olá. Acho que eu já estou ao vivo. Será que eu estou ao vivo já? Quem puder falar um oizinho aí para saber se tá tudo bem. Eu tô fazendo um teste de fazer sem o fone. Eu quero ver se vocês se dá para escutar bem. E eu vou tentar também colocar junto o Facebook aqui no computador. Vamos ver se vai dar certo. Aqui eu não sei se vai dar certo o Facebook. Mas enfim, vamos começar aqui. Tá dando para escutar bem? Dá um joinha aí para mim. Está me vendo bem? Está tudo certo? Que aí vocês me ajudam a entender se está tudo certo, né? Ah, obrigada, obrigada. Olha só, bem-vinda, Paola. Quanto tempo? Tanta gente aí que eu conheço que tá entrando, pessoas que eu não conheço ainda. Ah, ótimo, obrigada, Vero. Falou que tá ouvindo bem. Tá, então vamos continuar assim, sem o fone, vamos ver se no caminhar fica bom assim ou se é preciso colocar o fone. Se for preciso, vocês me avisam e aí eu coloco, tá bom? Bem, eu vou me apresentar aí para quem não me conhece, quem está chegando aí de paraquedas na live. Meu nome é Eliane, eu sou psicóloga, eu já atuo como psicóloga há mais de 17 anos. Iniciei meu projeto, né, minha trajetória trabalhando na área social, depois trabalhei em posto de saúde, trabalhei em CAP saúde mental e agora eu estou investindo toda a minha energia no consultório. E estou gostando bastante. Agora na pandemia em especial, a gente está, eu estou trabalhando muito online, na verdade exclusivamente online, né? E também tá caminhando muito bem, eu tô gostando bastante, me surpreendi até, né? Porque essa ferramenta aqui da tecnologia, ela nos aproxima, mas também nos afasta, né? E, e aí eu tô percebendo que nos atendimentos está fluindo muito bem, então tá me aproximando. Mas é uma ferramenta que eu ainda tô aí é, me adaptando, né? Por exemplo, a live é uma coisa nova, eu tô gostando, mas e será que travou só para Paola ou travou para todo mundo? Vamos ver. Vamos ver se todo mundo se travou para alguém mais, me avisa aí, que pode ser que seja só para Paola, para mim não, né? É, aqui parece que tá tudo bem. Ah, beleza, obrigada, Lilian. Então, eu tenho aí uma trajetória longa e agora estou investindo, e essa tecnologia, assim, a live é uma coisa nova. Então, por exemplo, diferente de fazer uma palestra, que eu gosto bastante também, que eu vejo a carinha das pessoas, as pessoas estão ali, né, afirmando com a cabeça quando estão concordando, e aí eu vejo que as pessoas usam como ferramenta o coraçãozinho aí. Então, se vocês acharem que faz sentido o que eu tô falando, aperta aí o coraçãozinho, que aí eu tô. É como se eu estivesse vendo o rostinho de vocês fazendo assim, ah, que interessante, ah, isso mesmo, ah, eu tenho também. Então, isso me ajuda bastante, porque eu tenho uma referência, né? Porque senão, às vezes dá a impressão que eu tô falando sozinha. E, e aí tem muita gente aí atrás que tá ouvindo, também vai ficar gravada, né? E aí para quem quiser escutar depois, tá bom? Bem, autoestima é o meu foco de trabalho, né? É a minha paixão aí.
E autoestima, por que que autoestima, né? E autoestima para mulheres. Também atendo homens, mas o foco maior do meu trabalho é para mulheres. E tem muito a ver com a minha história de vida também, né? Porque por muito tempo, por muitos anos, também tive autoestima baixa, bem baixa. Quem viu o vídeo da autoestima baixa dá para entender um pouquinho. Inclusive, eu recomendo quem não viu o vídeo da autoestima baixa e autoestima alta para entender um pouquinho esses dois polos, né, que a gente escuta muito. E eu tive muito autoestima baixa e depois uma autoestima frágil. E aí, por muito tempo aí de terapia, de autoconhecimento, isso foi melhorando, amenizando e cada vez mais curando. Por isso que eu escolhi, né, essa missão, que é falar sobre autoestima para mulheres, porque eu fico pensando se lá atrás, Eliane adolescente, Eliane jovem, se ela se deparasse com uma profissional falando sobre autoestima, sobre autoaceitação, sobre amor próprio, o quanto que seria legal, o quanto que seria bom, né? E acredito que a gente está nessa caminhada, né? Existem aí vários profissionais compartilhando o seu conhecimento, compartilhando o seu aprendizado de vida e enquanto profissional também, né? E o quanto que tem contribuído, né? Tem pessoas que assistem um vídeo e falam, nossa, teve até uma moça que me segue que falou, né? Que percebeu, vendo o vídeo, percebeu que não tem autoestima baixa, e sim uma autoestima frágil. E é interessante isso, né? Através de um vídeo a pessoa pode perceber. Então isso é bem legal. Bem, entrando aí no nosso assunto. Quando a gente pensa em autoestima, a primeira coisa que vem são esses dois polos. Autoestima baixa, autoestima alta, como se fosse um volume, né? Como se fosse uma temperatura. Porém, assim, muitos teóricos vêm trazendo alguns questionamentos com relação a esses dois polos, de autoestima baixa e autoestima alta. Então, eu vejo muitas pessoas falando que têm autoestima baixa, mas que não apresentam autoestima baixa, e pessoas também que falam que têm autoestima alta, mas que também não apresentam essas características da autoestima alta. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, elas estão na autoestima frágil, nem na alta e nem na baixa, estão na frágil. E a grande maioria tá aí apresentam mais essas características, né, da autoestima frágil. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês essas características. E a ideia é ir contando e falando para vocês sobre as características e vocês vão falando se identificam, se não, se tem a ver, se não. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão falar, eu tenho isso. Isso aí eu também tenho isso. Isso aqui eu também tenho, né? Então, tem muitas características que nós carregamos, né? E que quando a gente escuta, a gente fala, opa, eu apresento isso e isso me incomoda, isso atrapalha. Então eu vou falando aí das características, que são muitas, e se vocês puderem ir falando aí, eu me identifico, né? Isso é interessante porque eu vou entendendo também que vocês estão também participando aí, tá? Seja bem-vinda todo mundo que chegou, que está chegando, que está saindo, é normal, né? O Instagram tem toda esse movimento, né? Que é do Instagram mesmo, porque a gente está bombardeado aí de informação, é muita informação, é muito conteúdo, então é normal esse vai e volta que faz parte. E aí, se vocês estiverem concordando, vai me avisando aí também, tá bom? Bem, vamos para as características, né?
A primeira característica, eu fiz até uma colinha aqui, ó, porque se eu não faço colinha, eu vou embora e falo um monte, e aí não fica tão organizado e eu passo do tempo. Mas a primeira característica que é muito presente é quando eu reajo mal a críticas. Quem aí tá aí que reage mal a críticas? Quem quiser, né? Se colocar, eu coloco assim minha mãozinha. Porque por muito tempo eu tive muita dificuldade de receber críticas, né? E em alguma parte percebo que ainda tem um pouco, sabe? Ainda tem um resquício aí, mas é bem interessante quando a gente consegue ter um autoconhecimento aí, uma longa data aí de autoconhecimento, a gente percebe, né? Então, essa dificuldade de receber crítica. Aqui no grupo ninguém tem, né? Ah, tem um aqui que tem dificuldade de receber crítica. É, coloca uma mãozinha aí se tem mais alguém que tem essa dificuldade de receber crítica. Então, é aquela pessoa que ela fica muito sentida, muito magoada quando ela recebe uma crítica, quando ela recebe uma desaprovação do que ela está fazendo, né? Isso é muito comum, mais comum, em pessoas que são perfeccionistas. Por quê? Porque essas pessoas elas buscam o perfeito, elas buscam dar tudo de si para a Denise está colocando assim, exercício diário para não ser afetado por essas críticas, né? Também, é verdade, uma coisa que eu também falo bastante é que a gente precisa mais de elogio do que crítica, né? Crítica tá cheio por aí. Então a gente está precisando mais de elogio do que crítica. Mas quando isso tem um impacto, sabe? Quando a gente escuta crítica e aí aquilo me magoa, aquilo me deixa triste, me deixa para baixo, né? Então, sim, a crítica tem relação total com a autoconfiança, né? Com a autocobrança, essa autocrítica, né? Esse serzinho crítico que fica ali em cima da gente também, né? Tá? Tem uma relação total. Então, quando a gente está muito magoado com isso, tem que ligar uma luzinha, tem que ficar esperto que isso é um sinal dessa autoestima frágil, né? Então é muito comum, é muito presente, né, essa sensibilidade, né, de estar lá buscando fazer o certo, o melhor, e aí vem uma crítica. Aí quando vem uma crítica me destrói, né? E se eu estou lá tentando fazer o melhor, se eu estou tentando dar o melhor de mim, a crítica externa ela não deveria destruir tudo que eu estou fazendo, né? Se eu percebo de fato o meu valor, se eu percebo de fato a minha dedicação ali, não deveria me destruir, né? Deveria ser só uma crítica que eu posso, inclusive, refletir se aquilo faz sentido, né? Se eu de fato preciso melhorar em algum aspecto, então é bem interessante, né? Tá antenado, ligar a luzinha aí, né? Outra característica que também é muito comum é lidar mal com rejeição. É muito, também é algo muito presente, e aí quem tá aí que se identifica um pouco com isso, pode levantar a mãozinha e pode falar que eu me identifico, eu também não lido mal com a rejeição. Não que a rejeição seja boa e que a gente tem que achar super lindo, super tranquilo, não é isso. É qual a intensidade, né? Uma coisa que eu sempre falo é que entre o saudável e o patológico, ele tá ali, né? Vai muito pela intensidade. Então, o que é normal, por exemplo, ninguém quer ser rejeitado. Porém, se aquela forma que o outro me tratou,
né? Eu considero que eu fui rejeitada, também tem isso, porque muitas vezes a gente traz aí um olhar que vem de outras histórias, de outras situações que a gente passou e que a gente acredita que a gente está sendo rejeitado, né? A gente acredita que a gente não tem tanto valor assim, só que tem muito mais a ver com a gente mesmo, com a nossa relação com nós mesmos, do que com o que de fato aconteceu. Então também é importante ficar aí antenado com relação a isso, né? Da questão da rejeição, quando isso é muito forte, é muito impactante na minha vida, opa, peraí, o que está acontecendo? Por que eu fiquei tão chateado assim? Né? Que às vezes a pessoa nem tem nenhuma relação tão importante comigo e eu fiquei muito chateado, né? Prestar atenção se tem relação com outras situações que eu já vivi, que eu já passei, e é muito importante tá analisando, tá percebendo, né? E aí entra, vocês vão perceber que tudo está conectado, tá? Todas as características, elas estão conectadas e são parecidas também. Então, a outra característica da autoestima frágil é lidar mal com a indiferença. Novamente, parecido aí com a questão anterior, né, que é com ser rejeitado, essa indiferença que às vezes é uma percepção, às vezes é uma percepção minha e não de fato aconteceu. Eu me lembro quando eu era mais jovem, assim, quando eu era jovem, eu era extremamente tímida. E eu achava que era só timidez, mas não era, né? Tinha toda uma relação com a autoestima. Então, se eu entrasse numa sala, num lugar que tinha outras pessoas, eu cumprimentava, mas eu cumprimentava muito baixo, muito baixo. E aí as pessoas acabavam não respondendo, né? Porque não porque acham, não me consideram, né? Parecia que estava indiferente a mim, né? Parecia que não tinha nenhuma, não dava nenhum valor ao que eu estava, né, falando, cumprimentando. Mas na verdade era porque as pessoas não me escutavam, porque eu falava muito baixo. Então elas não me escutavam, não era de fato uma indiferença, não era de fato sabe, nem vou falar com essa pessoa. Não, era uma interpretação muito minha, né? Eu falava muito baixo, logo não tinha uma devolutiva desse cumprimento e aí me sentia mal, né? Então é muito uma percepção minha, não é do outro. Faz sentido isso? Assim, me dá coraçãozinho aí para eu saber se faz sentido, se vocês acham que está fazendo sentido, se não. E, e aí eu vou caminhando, né? Vou caminhando para as outras. Outra que também tá muito conectada, né? É o medo do abandono. Né? Tá tudo, percebe, né? Tá tudo conectado, as características, né? Estão todas conectadas. Então, esse medo de abandono, que é aquele medo grande, alguém aí tem esse medo de abandono, né? O medo grande de ser abandonado, né? Da pessoa, um amigo, né? Não precisa ser só da relacionamento afetivo, né? Mas relacionamento de amizade também acontece isso, né? Muitas vezes a gente fica com tanto medo de ser abandonado, de não ser aceito, né? Que está relacionado com essa ideia de não ser aceito, de não se achar o suficiente. Então, se eu não me acho o suficiente, se eu não me considero uma pessoa legal, uma pessoa interessante, logo eu vou ficar com tanto medo de ser abandonada que muitas vezes a gente acaba entrando aí nos relacionamentos tóxicos, tanto afetivo quanto de amizade também. Né, nos relacionamentos, a gente entra muito nesses relacionamentos tóxicos porque a gente acredita que a gente não tem valor, a gente acredita que que a gente não é o suficiente, que a gente
né? Só aquele relacionamento mesmo que vai acontecer e nenhum mais. Eu me lembro, até tem um exemplo de quando eu era. Eu vou trazer muitos exemplos meus, porque tem muita coisa que já aconteceram comigo e que muitas pessoas já viveram isso. Então eu trago porque isso espelha, né? As pessoas escutam e falam, poxa, eu também já vivi isso. Então eu tinha uma amiga, quando eu tinha uns 13 anos, eu acredito. Eu tinha uma amiga só. E aí tinha essa ideia, né, esse olhar muito depreciativo com relação a mim mesma. Então, eu tinha muito medo de perder essa amiga, porque eu só tinha essa amiga e era a única pessoa que gostava de mim, eu achava, né? Que era a única pessoa que gostava de mim. E ela, inclusive, proibia de eu falar com outras pessoas. E eu aceitava porque eu acreditava que ela poderia me abandonar, então eu ficava ali, com aquela relação que era doentia, que era tóxica, que era muito ruim para mim, para o meu desenvolvimento, mas eu ficava presa ali àquela situação. Né? Então, isso acontece muito, muito, né? Esse medo muito grande. E muitas vezes, quando a gente também está muito fixo no medo, a gente não consegue viver o agora, a gente não consegue viver o hoje, né? Tem, agora eu esqueci qual é o teórico que fala isso, né? A garantia de um segundo encontro é a qualidade desse, né? Então, se eu fico com medo se vai acontecer um segundo encontro, por exemplo, quem está conhecendo aí uma pessoa, se fica com tanto medo de se vai acontecer um segundo encontro, eu fico presa a isso, a essa ideia, e aí aquele que está acontecendo ali naquele momento não tem qualidade. E aí acaba não acontecendo o segundo encontro. E aí o medo que eu tinha tão grande acaba acontecendo. Né? Então, quanto que eu deixo de viver o agora por medo do que pode vir a acontecer depois. Né? Faz sentido isso? O que vocês acham aí? Que me dá um coraçãozinho aí para eu entender se faz sentido. E se vocês se identificam um pouco com isso, né? Acho que várias pessoas já tiveram outras fases da vida que também, né, apresentaram essas dificuldades, né? Que é muito normal, muito esperado também, né? Beber um pouquinho de água. Sim, faz sentido. Nossa, tem um delay que vocês não sabem, assim, é muito engraçado. Eu faço uma pergunta, demora um tempo para 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 a pessoa responder ou colocar um coraçãozinho. É muito engraçado. Outra coisa que está totalmente relacionado é o sentimento de carência, né? Então, a pessoa que tem uma autoestima frágil, geralmente ela é muito carente, né? Muito carente de carinho, de atenção, né? De cuidado. E muitas vezes acaba sendo aquela pessoa que está muito grudada, que está muito junto, que não, sabe, quer uma atenção o tempo todo, então manda uma mensagem, não pode demorar para responder, né? E é muito, muito comum também. Quem que tem aí, quem que conhece alguém ou que se sente assim, né? Muito carente, né? Percebe que tem uma carência que vai além, assim, né? Tem alguém aí que conhece alguém ou que é assim um pouco, que é muito carente? Ai, tem muitos coraçõezinhos aí, tem muita gente que sente isso também, né? E essa carência é essa busca de amor no externo, né? A busca de amor fora. Então, eu estou sempre buscando esse amor fora. Por muitos anos, né, eu acreditava que a solução dos meus problemas seria um parceiro, um companheiro, né? E todos os problemas iriam, né, acabar, desaparecer, né, como mágica. E não é verdade. Eu tinha uma frase que muitas pessoas falavam, inclusive na terapia também escutava bastante,
que era como que você vai amar uma outra pessoa se você não se ama? Eu odiava essa frase. Eu acho que muitas pessoas já escutaram isso e também compartilha, né, da minha raiva. Eu tinha muita raiva. Por que que eu ficava com muita raiva? Porque eu acreditava que, meu, me amar, me gostar como eu sou, isso é impossível. Então, se isso não é possível, logo nunca eu vou ter um relacionamento afetivo, né? Sempre essa ideia de também muito, né? Assim, muito intenso, né? Então, se eu nunca vou conseguir me amar, então nunca vou ter um relacionamento afetivo. Então, eu odiava a frase, eu achava que era horrível. E era uma carência muito grande, essa busca externa, né? Fica uma pessoa um tanto chata também, né? Assim, quer atenção o tempo todo, e ela tá tão preocupada com isso, a atenção está só focada naquilo que não vai para frente muitas vezes, né? Não vai para frente. E está muito relacionado com com o que eu recebi lá atrás, né? De para suprir esse carinho, esse amor. A Denise colocou aí, como todas as pessoas, essas características coloca a pessoa num lugar de submissão, exatamente. E é muito triste, né? É muito difícil, porque a pessoa ela fica submissa, ela aceita, ela vai aceitando o que vier, né? Pelo medo de abandono, por essa carência, o que vier, né, eu falo que a gente aceita migalhas, né? Por muito tempo eu aceitei migalhas. A gente aceita migalhas, porque a gente se considera, não se considera, não se conecta com o nosso verdadeiro valor. Então, qualquer coisa, né, a gente aceita e sofre, né? Então, essa outra característica da autoestima frágil. Percebe que são muitas, né, características. Provavelmente vocês nem vão lembrar de todas e não tem problema, né? Assim, porque depois no final eu vou fazer uma conclusão que estão todas conectadas. Então, é vulnerável ao outro, né? Muito vulnerável, né? Acaba que o outro domina a relação, né? Como aquele exemplo que eu falei da minha colega. Ela dominava a relação, eu não podia falar com outra menina, né? Com outra coleguinha, possível coleguinha. E, na verdade, ela tinha, né? Eu enxergava ela como uma pessoa muito forte, uma pessoa muito decidida, né? E na verdade ela era extremamente insegura, ela também tinha medo de me perder, né? É muito interessante isso, que tem a ver com a autoestima alta que eu falei no vídeo passado. Então, quem não viu, dá uma olhadinha lá que também é bem interessante. Mas voltando aqui para as características, né? Vocês estão me acompanhando? Tá dando para entender? Tá legal? Assim, tô falando claro, porque às vezes a gente entra no psicologuês, que aí que aí fica um pouco difícil de entender, mas se vocês estiverem entendendo, tiver tudo caminhando, dá coraçãozinho, fala que tá entendendo, que isso me ajuda na caminhada aqui do conteúdo, tá bom? Ah, beleza, ótimo. Que bom. Que bom que eu não tô no psicologuês. É... Ah, Ana Clara falou que eu tô sim. Que eu tô sim no psicologuês. Você acha, Ana Clara? Quando que eu falei algo que você não entendeu? Se você quiser colocar alguma coisa aí que você não entendeu, pode colocar que eu vou tentar esclarecer, tentar explicar melhor, tá bom? Ou ela tá brincando, né? Porque ela deu uma piscadinha ali. Tem o emoji de piscadinha, então também pode ser. Não, tá tranquila, ela tá entendendo. Então, ótimo. Beleza. Então, vamos continuar aqui nas características, né? As características, outra característica que está totalmente conectada, estão todas conectadas, é a necessidade de aprovação, né? Essa necessidade de agradar o outro o tempo todo, né?
e demonstra aí uma grande segurança, né, e querendo agradar, né? Eu, na live passada, eu falei sobre comparação, e, e também tem essa necessidade, né, de agradar, e comparar, enfim. Então, é importante a gente entender que a gente só é a gente com o outro, né? A gente vive em comunidade, a gente precisa da comunidade, né? Quem fala, eu prefiro viver sozinho, sem ninguém, não é verdade. A gente precisa do outro e a nossa referência é o outro, né? Então, essa aprovação, de um certo ponto, ela é necessária e faz parte do dia a dia, né? Eu posso perguntar para uma colega, sabe, você viu a live? O que você achou? Foi interessante, né? Você acha que eu falei de uma forma tranquila? Será que eu falei claramente o que eu estava querendo passar? E tá tudo bem. Aí a questão maior é quando eu sempre preciso da aprovação do outro para eu fazer algo. Sempre está com aquela necessidade de agradar e aquela necessidade de aprovação. Então, se eu não tenho a aprovação do outro, eu não consigo caminhar, sabe? Eu não consigo produzir, eu não consigo seguir em frente, né? Ficar presa mesmo àquela aprovação dos outros, né? De quem está de fora. E está muito relacionado com a insegurança, está relacionado em reconhecer o nosso próprio valor. Quando eu tenho certeza, por exemplo, eu estou aqui fazendo essa live com esse conteúdo. Quando para mim isso é uma verdade, eu estudei, tem todo um fundamento, né? Se chega um hater aí, ou chega uma pessoa e fala, nossa, que lixo isso que você está falando, isso não vai ter um impacto aqui dentro. Isso não vai ter relevância, porque eu sei do que eu estou falando, eu sei do que eu estou fazendo, eu sei quais as referências teóricas que estão por trás desse conteúdo que eu estou falando, então tá tudo bem, entende? Agora, quando eu tô o tempo todo com medo do que o outro vai falar, ai, será que vão gostar dessa roupa? Ai, será que vão reparar no meu olho que ele não pisca direito? Ai, será que vão reparar que minha sobrancelha só sobe uma e a outra não? Sabe? Se eu ficar presa a tudo isso, a essa aprovação do outro, eu não consigo fazer nada, né? Eu não consigo evoluir, eu não consigo deixar fluir a vida, deixar a coisa fluir naturalmente, tranquilamente, né? Sem muita, sem muita preocupação, né? Essa preocupação o tempo todo com o outro, o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, né? É a certeza que sempre dê o melhor de si, né? Nem mais nem menos. Sim, sim. Né? Quando a gente tem certeza que a gente deu o melhor, e poderia ser melhor? Poderia. E tá tudo bem. Esse é o meu melhor de hoje. De amanhã não sei. De amanhã pode ser ainda melhor, né? Então, se eu tenho certeza que eu tô dando o meu melhor, tá tudo bem, né? Eu não vou ficar aí presa, essa aprovação, essa necessidade de agradar o outro o tempo todo, que tem toda uma relação aí com a carência, com medo de abandono, com medo da indiferença, percebe? Tudo conectado. Que a gente caminha, né? Quando a gente tem esse medo, essa necessidade de aprovação e a necessidade de agradar, o que a gente tem? Dificuldade de dizer não, que é outra característica da autoestima frágil. Alguém aí tem dificuldade de dizer não? Sim, a diferença entre o ego e a alma, né? Sim, total, diferenciar, né, isso. O que está mais relacionado com o que eu tenho internamente, né, com a minha alma, com o que eu trago de verdade, né? Isso é bem interessante também. E aí, ó, vamos ver se alguém aí tem dificuldade de dizer não. Eu já tive muita dificuldade de dizer não, muita dificuldade.
Eu não sei se tem alguém aí que também tem dificuldade. Se tiver, levanta uma mãozinha, coloca um coraçãozinho aí. Aí, ó, a Vera tá falando que tem dificuldade ou teve, né? Dificuldade de dizer não. Isso é muito comum, né? Também. É uma característica muito comum. E está relacionado com esse medo de não ser aceito, né? Está relacionado com medo de ser rejeitado. E muitas vezes eu digo não, quer dizer, eu digo sim, querendo dizer não. Muitas vezes, quando eu tenho dificuldade de dizer não, eu vou dizer sim várias vezes, porque querendo dizer não. Internamente eu quero dizer não, mas eu estou dizendo sim. Né? É lógico que a gente precisa entender que isso é muito flexível, né? Muitas vezes eu disse sim para uma pessoa que eu gosto, falar, não estava querendo ir muito não, mas eu vou com você, a gente vai se divertir, tá tudo bem, entende? Tem essa diferenciação, né? Uma coisa é eu não conseguir dizer não de jeito nenhum e fico dizendo sim sem querer, querendo dizer não. A Denise está falando que já teve, mas hoje não mais, né? Porque a gente está indo nesse caminhar, né, de desenvolvimento para que a gente não faça mais isso, para que a gente seja verdadeiro com o outro. Se essa amizade for genuína, for verdadeira, não vai romper porque eu disse um não, ou disse vários nãos, né? Não vai romper. Vai ser um diálogo, vai virar uma conversa para entender quais são os lados e, inclusive, às vezes a gente mudar de opinião, né? Eu posso dizer não e depois ir, né, posso dizer não e caminhar para depois dizer sim. Falar, não, pensando bem, eu posso ir sim. E não tem problema, gente. A questão maior é eu sempre dizer não, sempre dizer sim, querendo dizer não, né? E quando eu digo sim, querendo dizer não, eu estou dizendo não para mim. Eu estou dizendo não para as minhas necessidades, para as minhas vontades, para as minhas necessidades. Então, é muito comum e o que acontece muitas vezes. Eu estou dizendo sim, 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 querendo dizer não. Isso vai tomando uma proporção que uma hora eu chego a explodir. Né? E muitas vezes eu sou ríspido, às vezes até agressivo, né? Quando eu coloco para fora aquele não de uma maneira muito agressiva, porque eu estava lá dizendo sim, dizendo sim, dizendo sim, sem querer dizer sim. Né? Quantas vezes que já aconteceu? E às vezes a gente chega a explodir, inclusive com uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Nada a ver. O quanto que é comum aí a gente explodir uma pessoa que eu tô lá dizendo sim lá no trabalho, né? Ou, sei lá, em outra relação, obrigado pelos coraçõezinhos, quer dizer que eu tô no caminho, né? Eu tô dizendo lá sim, né? Lá no trabalho ou em outras lugares. E aí eu chego em casa morrendo de raiva porque eu disse sim pro meu chefe, sei lá, para um projeto que eu não queria fazer, sei lá, enfim. E aí o filho pede uma coisa e fala, não quero, sai daqui. O quanto que a gente acaba se iludindo com uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Quanto que eu tô lá dizendo sim, sem querer dizer, sem conseguir dizer não, né? A palavra tanto liberta quanto escraviza. Como, né? Como a gente fica preso muitas vezes a umas histórias aí, umas situações e que faz tanto mal pra gente, né? E aí outra característica que está toda conectada, estão todos conectados aí, é se culpar demais, né?
Quem é esse culpa demais? Ou conhece alguém, né, que se culpa demais? Isso é uma característica também muito presente, né, de trazer a culpa, né? Eu me lembro até na igreja, assim, eu frequentava a igreja católica e tem uma parte que fala, né, minha culpa, minha tão grande culpa, né? O quanto que a gente traz pra gente a culpa. É, ai, não, mas eu acho que foi, ai, eu que fiz isso, ai, é, é, não devia ter feito, nossa, é minha culpa isso, né? Muitas vezes essa característica muitas vezes está relacionado com uma educação mais rígida, né? E que eu sempre gosto de falar que os pais eles fazem o melhor que eles podem na situação em que foi vivido. Então é sempre o melhor, e esse melhor às vezes não foi suficiente, né? E tá tudo bem, a gente vai ter que lidar aí com as situações da vida. E se a gente teve uma educação muito rígida, né? Aquela educação que aponta, que fala, você tá errado, você fez errado, novamente errado, né? Assim, tá sempre apontando, sempre culpando, né? Às vezes, inclusive, tem situações assim muito difíceis, como, eu briguei com seu pai por sua culpa, né? Às vezes a relação já não tá boa e aí transfere a culpa para a criança e a criança traz isso para a relação na adulta, né? Realmente pega para si, né? Acaba abraçando coisas, né? Não que a gente não tenha que olhar para nossa responsabilidade diante dos fatos, das situações em que a gente passou. Temos que olhar, temos que observar, estar atento, né? Qual a minha responsabilidade nisso? E não ficar nesse sentimento de culpa que só destrói, que só faz a gente ficar mal. Então, ficar muito preso a esse sentimento de culpa, né? Essa é uma outra característica. Outra, nossa, essa aqui, muito clássica de mães. Faço mais pelas outras pessoas do que por mim. Quem aí se identifica com essa característica? Faço mais para as outras pessoas do que para mim. Dá um coraçãozinho aí, ou fala que se identifica, ou conhece alguém que faz isso, né? Aí, coraçõezinhos falando aí para mim que a Dê falou, autorresponsabilidade é diferença de culpa, sim, né? A gente olhar com carinho aí para qual que é a minha responsabilidade dentro daquilo, né? E aí se desgrudar aí dessa ideia de culpa, né? Mas voltando aí à característica que é a próxima, que é faço mais pelos outros do que para mim, né? É, isso é uma, isso é um comportamento muito comum, né? Quando a gente pede aí para as pessoas fazerem uma lista de pessoas mais importantes da vida, ninguém coloca a própria pessoa, ninguém coloca a si mesmo como uma pessoa importante. Sempre o outro vem primeiro, né? E eu gosto de falar o exemplo do avião, da máscara do avião, que é clássica, acho que vocês já escutaram, mas eu gosto sempre de frisar, né? Quando a gente está no avião e eles falam que em caso de emergência, as máscaras cairão e que a gente precisa primeiro colocar na gente para depois colocar no filho, no amigo, em quem tiver ao lado, né? Isso não é à toa. Primeiro a gente tem que cuidar da gente. Primeiro eu tenho que olhar para mim, para depois eu poder olhar para o outro, para poder cuidar do outro, né? Uma coisa que é muito comum no consultório, eu faço algumas perguntas no início do atendimento e eu sempre pergunto sobre lazeres, sobre o que você gosta de fazer, né? E aí a pessoa para e fala, não sei, não sei o que eu gosto de fazer.
né? E a pessoa fica até triste muitas vezes, porque fala, poxa, mas eu faço tanto pelo outro que eu nem sei o que eu gosto mais, que eu nem sei o que eu me identifico mais, né? Percebe? Isso é muito comum, muito comum. Eu sou o outro, né? Uma coisa que é muito comum também é para pessoas que são cuidadoras, né? Às vezes muitos anos cuidando, né, de uma pessoa acamada, por exemplo, né? Ela é quase o outro junto. Ela não consegue se perceber enquanto pessoa, né? Ela é quase o outro junto, assim. Né? E quando essa pessoa chega a falecer, é muito difícil, porque porque é como se ela fosse o outro, né? Então ela não consegue perceber quais são os valores, o que que eu gosto, o que que é importante para mim, o que que eu poderia fazer de novo, né? Porque eu estou muito voltada a esse cuidado. As mães são as mais que mergulham aí nesse cuidado, que é um cuidado que na infância ela é extremamente necessária, né? Porque a criança é totalmente dependente dos pais. Porém, é bem importante a gente olhar o que que eu gosto, o que que eu quero fazer, o que que é importante para mim, o que que eu consigo preservar, porque senão se perde, né? E aí fica nessa pergunta aí, né? O que que você gosta? Ah, não sei, não sei o que que eu gosto. Outra característica, a gente está quase chegando no fim aí das características, tá? Mas são muitas mesmo. É não impor limites. Tá tudo conectado, né? Percebe? Tudo conectado. Então, quando eu não coloco um limite, né? Quando eu permito que o outro às vezes seja agressivo comigo, seja é, seja ríspido, não me trate bem, né? Então, olha, isso eu acho que tem bastante gente que, que se identifica também, que deu vários coraçõezinhos aí, né? Que é não colocar esse limite. É algo extremamente importante. Peraí, olha, até aqui você vai, para cá não, né? Aqui é o meu limite, né? É o meu espaço, meu lugar, né? E o quanto que a gente precisa muito exercer essa questão do limite. E a gente só consegue fazer isso, né, estabelecer esse limite, quando a gente está nesse trabalho de autoconhecimento, nesse trabalho de buscar o nosso valor, a nossa beleza, né? Aí fica mais fácil. Quando a gente está com essa autoestima muito frágil, aí é muito comum não existir limite, né? Não existe limite, a coisa é ser muito atropelada, ser muito de chega a faltar respeito mesmo com o outro, né? E aceitando e levando a vida, né? Outra característica também muito comum é precisar de elogio, né? Uma necessidade grande do elogio, que está conectado com outras coisas também, como precisar de aprovação, né? Ela está muito parecido, é muito parecido, né? Essa necessidade muito grande do elogio. Então eu vou lá, me arrumo, coloco essa roupa aqui toda colorida, e aí eu fico esperando alguém me elogiar. Nossa, Eliane, como você tá linda, né? Dependendo muito desse elogio, dessa apreciação externa. E é muito, e é muito interessante o quanto que, com o tempo, a gente vai percebendo que essa apreciação ela precisa ser interna, precisa vir de dentro, né? Por exemplo, era uma pessoa que me escondia muito o tempo todo, né, para que as pessoas não me percebessem, para que as pessoas não me enxergassem, né? E aí mesmo quando eu estava
arrumada, ou tava, né? Eu queria que ninguém me enxergasse, ninguém me olhasse, porque eu já achava que estava me olhando, estava rindo de mim, estava rindo da minha paralisia, enfim. Então eu me fechava muito. Quando eu, no desenvolver aí do meu autoconhecimento, dessa busca da minha beleza, da minha autoestima, né, uma autoestima boa, uma autoestima saudável, é muito interessante que as pessoas percebem, né, a minha beleza, porque eu percebo a minha beleza. E aí o outro também percebe essa beleza, né? Tem muitas pessoas que falam: "Nossa, Eliane, nem quando você fala é que eu vou observar que você tem um lado do rosto paralisado. Só quando você fala, porque eu esqueço disso, nem lembro disso, né? Por quê? Porque hoje é algo muito tranquilo, né? Algo muito agradável para mim. Eu sou diferente, só isso. Né? Então é bem interessante isso, quanto que quando a gente tá bem com a gente mesmo, né? Já atendi aí diversas mulheres que ficavam assim com essa necessidade de elogio, então se arrumavam impecável e tal, e não tinha nenhum elogio. E aí, no processo de autoconhecimento e dessa busca da beleza, de repente a pessoa tá lá com uma roupinha simples, nem arrumou o cabelo, não passou maquiagem, não fez nada e recebe vários elogios. Porque ela tá bem com ela mesma, né? Eu costumo falar que é estar bem aqui, ó, nessa pele, né? Nessa morada aqui, que é o meu corpo, que é o meu rosto, que é essa casca. Então fica bem, tudo flui melhor. Tudo flui melhor e mais leve também, né? Temos só mais duas características. Deixa eu até ver o horário. Nossa, mãe do céu! Gente, isso passa muito rápido, né? A gente tem uma ideia de que vai ter pouco conteúdo, mas nossa, passa muito rápido. Tem mais dois, tá? Vou falar rapidamente para a gente poder fazer uma conclusão. Tá travando? Aqui tá tudo bem, assim. Tem outra pessoa falando que tá travando? Que tá percebendo que tá travando, gente? Se tiver mais alguém, me avisa, por favor, que aí eu vejo aqui, a internet aqui tá tudo bem, ó, tá ótima. Então, talvez seja só momentâneo, né? Talvez seja só. E aí eu vou falar mais duas características, que não se aceitar, né? Não aceitar, não se aceitar como é, né? E novamente vem aquela ideia da morada que eu falo, né? Se a gente tá aqui nessa morada, beleza, beleza, voltou. Obrigada, Fernando. Você é ótimo, Eli. Você também é ótimo. Então, quando ele me desconcertou, ó, gente, fiquei até meio. Ai, ai. Então, essa não se aceitar como é, né? Muitas vezes é difícil mesmo, né? É um processo essa autoaceitação, né? Ninguém tem obrigação de aceitar como é, mas que é melhor, né? Que é mais saudável, né, mais leve, é muito importante, porque se a gente tem essa morada, que é o nosso corpo, que é o nosso rosto, que é essa carcaça, que é essa parte de fora, que é a minha morada, se eu vou viver dentro dela a vida inteira, poxa, se eu viver assim o tempo todo brigando com, com essa minha morada, eu vou estar o tempo todo me desgastando, o tempo todo sofrendo, né? Então, se conseguir estabelecer aos poucos, né, cuidar dessa morada, né, Denise? O quanto que é importante cuidar dessa morada, que às vezes a gente não cuida muito dela, né? Mas é muito importante porque o quanto que eu fico melhor aqui, né, na minha própria pele. A autoestima boa é isso, eu estar bem na minha própria pele, independente de qualquer coisa, né? Apesar de. Eu sempre falo que é isso, é apesar de eu estar acima do peso, apesar de eu ter uma paralisia facial,
Apesar de ter flacidez no meu corpo, apesar de estar ficando velha com cabelo branco, né? Então, apesar de eu conseguir aceitar, né, me aceitar como eu sou, exatamente como eu sou, né? Até para poder mudar. É meio estranho isso, né? Até para poder mudar. Eu falo que a gente é como se fosse uma pedra preciosa que eu posso lapidar, mas eu não posso esquecer que eu já sou a pedra preciosa e que eu posso lapidar quando eu quiser, né? Aí a Dê tá falando, né, que possamos ser mais gentis e generosos com a nossa morada, né? Isso é fundamental e é possível, né? Às vezes a gente está mergulhado lá com aquelas ideias muito depreciativas, né? Eu sou feia, eu sou gorda, ninguém vai gostar de mim, né? Muitas vezes a gente está lá mergulhado nisso. Parece que não é possível. Não é possível a gente se amar, a gente se cuidar. Não é possível a gente ter uma relação mais gentil com a gente mesmo, né? A Denise colocou amo não porque, mas apesar de. Poema de Pablo Neruda. Putz, eu adoro Pablo Neruda, mas eu nunca tinha visto essa poesia. Ah, eu vou olhar. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou olhar porque eu gosto bastante. E aí, tá vendo? Tô quase que recitando uma poesia dele e não sabia. Eu vou, eu vou pesquisar. Mas é muito importante isso, né? E a última é, é precisar fazer bem determinada coisa para poder ser aceito e ser amado. Então é uma das últimas. E se a gente olhar todas estão conectadas, que fazem dessa autoestima frágil. Eu posso não me identificar com muitas delas, mas algumas são bem importantes e para mim traz aí uma, uma relação difícil comigo mesma. Então, geralmente, a autoestima frágil, ela é esse excesso de sensibilidade emocional. Então, é quando tudo que vem assim de externo me magoa muito, me deixa muito mal, né? Faz com que eu fique triste. Eu me lembro quando era adolescente, assim, um olhar diferente para mim, pronto, já acabava, já ficava chorando o dia inteiro, já ficava muito mal. Então, quanto que essa autoestima frágil ela vai também destruindo, né? Eu não preciso estar exatamente uma baixa, né? Nessa autodepreciação muito forte em vários aspectos da minha vida para ser ruim. A frágil também é ruim, também faz mal para gente. Então, buscar essa autoestima boa, né? Essa relação melhor e mais amorosa e mais gentil com a gente é fundamental. Falei pra caramba, né? É muita coisa também, talvez seja interessante trazer até um conteúdo um pouco menor e aí poder trocar com vocês poderem fazer pergunta, enfim, que eu possa responder. A Denise colocou, olhar o impacto de tudo isso traz para como tudo isso traz para a vida, né? É verdade, né? Olhar qual o impacto disso tudo. Tá mais alerta, né? Poxa, por que isso me chateou tanto? Por que quando fulano não fez o elogio, eu fiquei tão mal? O que aconteceu? O que está acontecendo aqui internamente, né? Isso acontece ainda comigo. Eu acho que a gente está num processo evolutivo, num processo de autoconhecimento que é contínuo, contínuo. Então, ainda acontece, né? Normal, é normal, só que para mim mais tranquilo de observar, entende? Observar e falar, opa, peraí, e olha isso aí, olha aquilo ali, sabe? É estar mais atento. Bem, a gente está terminando aí o nosso horário. Eu quero agradecer muito, muito, muito todas as pessoas que ficaram aqui junto, que escolheram estar aqui junto comigo nesse conteúdo. Então, estou bem feliz de compartilhar isso com vocês.
tá quase acabando, mas um grande beijo para todos, né? Hashtag sou sua fã, que legal, muito obrigada. É, a troca foi muito boa, né? Também achei muito legal, muito obrigado, gratidão por todo